Graça e paz, irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa experiência online. Amém. Que essa palavra possa tocar o seu coração e esteja agora compartilhando com as pessoas que você ama para que Jesus possa alcançar mais vidas. Amém. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado por esse tempo, pela palavra, Pai, que vai ser ministrada. Leva a Tua mensagem, Pai, até onde o Senhor quer. Alcança aqueles corações que precisam de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. E não se esqueça de curtir, seguir o nosso canal, ativar o sininho para você não perder nenhuma experiência online. Aleluia, amém. Glória a Deus. Vamos exaltar o Senhor, geração que dança. Exaltamos o Teu nome, Senhor. Jesus. A Tua graça nos faz dançar, com toda a força de exaltar, cantaremos gratos a Ti, Senhor. A Tua glória nos faz cantar, por toda a terra te exaltar, cantaremos glórias a Ti, Senhor. Quero transbordar, todos perdoar, por Te conhecer, não podemos nos calar, e seremos a geração que dança por causa da Tua misericórdia, ó Deus. Tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a Tua glória, ó Deus. A Tua glória, ó Deus. Exaltamos o Teu nome, Jesus. Tua graça nos faz dançar, com toda a força de exaltar, dançaremos gratos a Ti, Senhor. A Tua glória me faz cantar, por toda a terra te exaltar, cantaremos glória a Ti, Senhor. Quero transbordar, todos perdoar, por Te conhecer, exalte, não podemos nos calar, e seremos a geração que dança por causa da Tua misericórdia, ó Deus. Tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que dança e que celebra a Tua glória, ó Deus. A Tua glória, ó Deus. Eu sou livre. Jesus me libertou. Eu sou livre. Jesus me libertou. E seremos a geração que dança por causa da Tua misericórdia, ó Deus. Tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a Tua glória, ó Deus. A Tua glória, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Um dia em tua casa. Quão maravilhoso é pra mim Maravilhoso é para mim viver em comunhão com meus irmãos todos os dias. Quão maravilhoso é pra mim Maravilhoso é para mim
mais a palavra revelada a nós, Senhor. Esse queremos cantar nessa noite, Espírito Santo de Deus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Aleluia. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é!
irmãos, eu quero compartilhar uma palavra de Deus sobre dízimos e ofertas nesta noite, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 3, que diz: ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Muito bem. Nós observamos aqui dois personagens com duas atitudes, ambas totalmente opostas. Nós temos consciência de que as ofertas e que os dízimos devem ser entregues na casa do Senhor para o sustento, para investirmos na obra de Deus. E Deus estabeleceu essas ordenanças desde o início no passado. E a gente observa aqui que o que acontece? Que Caim, ele, depois de um tempo, a Bíblia não descreve que tempo foi esse, mas depois de dias ou meses, ou de repente uma vez lá no ano, já com atraso, ele foi e entregou ao Senhor ofertas. E a Bíblia deixa claro que Deus não se agradou. Queridos, interessante, se Deus não se agrada daquilo que nós fazemos, nós já estamos desaprovados pelo Senhor. Então, uma forma de agradarmos ao Senhor é obedecer aquilo que Ele nos diz. Obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar. Então, não deixe, não atrase, não deixe de dizimar e ofertar no tempo certo e na hora certa. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. E já Abel, ele foi imediatista, ele rapidamente entregou a sua oferta na casa do tesouro. Então você tem a oportunidade nessa noite de ver o bom exemplo, a boa atitude, uma atitude de coração, e a atitude esta que foi aprovada por Deus. Então, que Deus possa aprovar a sua oferta, que Deus possa aprovar o seu dízimo, as suas atitudes nesta noite. Saiba que Deus se preocupa não com a forma que nós ofertamos, se tem sido de coração ou não. Eu quero orar com você, abençoando a sua vida e pedindo uma direção do Senhor em relação a essa situação que envolve oferta. Amém? Pai santo e amado, eu oro abençoando a vida, ó Pai, desses irmãos que estão ofertando nesta noite. Eu declaro a tua prosperidade, que o Senhor possa abençoá-los abundantemente. Também que o Senhor possa ajudar a sua igreja, ajudar o seu povo a ofertar com a atitude correta e a ofertar e a dizimar também no tempo certo. Que possamos obedecer ao Senhor. Assim eu oro, Pai, abençoando a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos começar com a oração. Feche os teus olhos em casa. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso,
nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor, porque Tu és bom, Tu és Deus de misericórdia, de bondade. Tu és Deus, meu Pai, que está no controle de todas as coisas. Santo é o Teu nome para todo sempre. Deus, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, meu Pai. Derrama a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua paz, em nome de Jesus. Guia meus pensamentos, Senhor, para que eu possa transmitir a Tua palavra para os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema hoje da pregação é qual o propósito da sua vida, né? A gente tem, dentro desse tema, a gente tem várias perguntas. Qual a sua missão de vida, né? Por que eu estou aqui? São várias perguntas que podemos fazer. De onde eu vim? E quem eu sou? Qual é a minha identidade? Todo ser humano, ele tem um propósito determinado para ele. Ele tem uma missão determinada para ele, né? De onde eu vim? Todos nós viemos de Deus. Todos os seres humanos foram criados por Deus. Quem sou eu? Essa resposta você dá para você mesmo, né? Qual que é a minha identidade? Eu tenho uma identidade de cristão? Isso responde com as atitudes do dia a dia. Mas eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Assim está escrito na palavra. Então Jesus aproximou-se dele e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu vos ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui nesse texto, Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, Ele nos dá o propósito do ser humano e Ele nos dá uma missão. Tá certo? Qual que é o propósito que está escrito nesse texto aqui? O propósito é pregar o Evangelho da salvação. Pregar o Evangelho de Cristo. Qual que é a missão que está escrita aqui dentro desse texto? Fazer discípulos de todas as nações. Então nós temos o propósito de ser humano e nós temos uma missão determinada pelo nosso Deus. Se você observar, o texto inicia assim, Jesus falando: E me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Autoridade é alguém que é incumbido de determinar algo que seja realizado, que seja feito conforme orientações ditas por aquela pessoa. Então, Jesus Cristo tem autoridade na terra e nos céus. Então, portanto, ele fala, portanto, isso é determinação. Vão, né, e faça discípulo de todas as nações, ensinando eles a obedecer tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Isso é uma ordenança para a igreja. E muitas vezes nós podemos colocar na nossa mente e falar assim: isso é uma responsabilidade do pastor. Isso é uma responsabilidade do líder da igreja. Mas não. Isso é uma responsabilidade de todos. Jesus não está falando aqui que é do pastor, que é do líder, mas está falando que é da igreja, que é do ser humano. Fazer isso, aqueles que conhecem a Deus. Então, nós descobrimos aqui
teu propósito e a tua missão. E a minha missão também. Deus sempre procurou ter relacionamento com o homem. Quando lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 18, Deus fala para Moisés levar o povo até o monte para se encontrar com Deus. Mas o povo, vendo ali os relâmpagos, vendo a trombeta tocar, vendo o monte fomegar, o povo teve medo e falou para Moisés: Moisés, fala tu mesmo com Deus, porque nós temos medo de ir lá e sermos fulminados, sermos mortos. Fala você mesmo. Então Deus deu uma ordenança para que eles subissem para falar com Deus, mas o povo teve medo. No capítulo 25 do mesmo livro de Êxodo, versículo 8, Deus dá uma ordenança a Moisés para construir um tabernáculo no meio do acampamento da nação de Israel, porque Deus queria estar no meio do povo. E sempre Deus vinha nesse tabernáculo e descia ali sobre aquele local. E o povo presenciava. Mas o povo, mesmo assim, teve medo. Então, ou seja, em outras palavras, para a gente entender melhor, Deus sempre buscou um relacionamento com o homem. O homem que tem medo se afasta de Deus, né? E a gente vem aqui para o Novo Testamento, quando Jesus Cristo veio, morreu por nós, pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Ele falou o seguinte, que ele iria, mas iria mandar também o Consolador. Ele deu uma ordenança para os discípulos: não saia de Jerusalém, porque eu vou mandar o Espírito Santo sobre vocês. Então, isso está no livro de Atos, capítulo 1. Deus sempre busca, né, ter relacionamento com o homem. Nas primeiras duas tentativas no Velho Testamento, o povo ficou com medo. Aí Jesus vem e Deus novamente faz uma nova aliança com os homens através de Jesus Cristo. E dessa vez Deus faz algo diferente. Ele vem morar dentro de cada um de nós, né, de uma forma que nós não conseguimos entender tão grande amor, né? Mesmo nós não merecendo essa misericórdia, esse amor expresso de Jesus Cristo, morreu na cruz pelos meus pecados, pelos teus pecados, a gente não consegue compreender isso. A nossa mente é muito pequena para alcançar tamanho amor. Mas, irmãos, Deus determina aqui para nós o nosso propósito e a nossa missão. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí no 2 Coríntios, capítulo 4. A partir do versículo 1 até o versículo 10. Eu vou ler aqui na minha tradução, você acompanha aí de casa com a sua Bíblia, tá bom? Paulo mandou essa carta para a igreja de Coríntios. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, o que estão encoberto, o Deus dessa era cegou o entendimento do descrente, para que não veja a luz do evangelho e da glória de Cristo,
que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para iluminação e conhecimento da glória de Deus e na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então Paulo fala claramente aqui novamente, nós temos um ministério. E o nosso ministério é um propósito, pregação da palavra do Senhor, né? Então, mesmo nesse momento, nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, que é a pandemia, né? Pessoas estão com medo, a incerteza do mundo traz medo nas pessoas. Mas nós, como cidadãos dos céus e de Cristo, de maneira nenhuma podemos ter medo. Não podemos ter incerteza, porque o nosso Deus nos garante de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, o teu propósito é a pregação da palavra. É a pregação da palavra, a transformação de vidas. Quando Paulo fala aqui, de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Se você está cansado, não desista. Você não está abatido, você não está vencido. Se você está sendo pressionado de todos os lados, não desista, permaneça firme, porque o Senhor é contigo. E a palavra nos garante que Deus está no controle de todas as coisas, porque Ele é todo poderoso, é onipotente. Isso é uma garantia que todas as coisas estão no controle de Deus. Mesmo não parecendo que Deus esteja no controle, mas Ele está no controle. No versículo 2 ele fala assim, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Não podemos, irmão, de maneira nenhuma, desistir de pregar a palavra de Deus. Quando a gente vem aqui no versículo 4, que fala aqui que o Deus desses séculos já cegou o entendimento do mundo, nós precisamos ter persistência. Por quê? Às vezes nós pregamos a palavra de Deus para as pessoas, mas as pessoas, de forma que o Deus desse mundo já cegou o entendimento delas, não conseguem enxergar, não conseguem ver, não conseguem ouvir a verdade, né? Mas nós temos uma ordenança. A ordenança é falar do amor de Deus. E quando a gente fala o amor de Deus, essa pessoa vai ter um momento certo. Deus vai converter o coração dela. Eu me lembro que quando as pessoas pregavam para mim, eu não considerava aquilo. Mas certo momento as pessoas foram insistindo, e a palavra do Senhor entrou no meu coração. Meus olhos se abriram e eu comecei a ver, entender e compreender a palavra de Deus. O quanto Deus me ama. E às vezes a gente tem a tendência de desistir pelas dificuldades, por você pregar várias vezes para a pessoa e a pessoa não se converter. Você pode ter uma pessoa do teu lado, pode ser um seu familiar, pode ser o seu pai, pode ser o teu irmão, pode ter a tua esposa, o teu esposo, o teu filho. Mas, de maneira nenhuma, não desista. Permaneça firme na palavra do Senhor. O momento certo, Deus vai abrir os olhos deles. Quem faz com que ele enxergue a verdade? É o Espírito Santo de Deus, que a partir do momento
que entra no coração dele, os olhos dele se abrem, os ouvidos dele se abrem para ouvir a palavra. E eu agradeço a Deus pelas pessoas que insistiram comigo, que talvez se não insistisse, talvez não estaria aqui hoje. Talvez você não estivesse aqui hoje ouvindo a palavra, né? No versículo 5, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Esse versículo aqui nos fala muito no dia a dia que estamos vivendo, no momento que estamos vivendo, na era que estamos vivendo. Nós vemos, tá, irmãos, pessoas pregando, mas não prega a Jesus como propósito, prega a si mesmo, prega placa de igreja, não é? Torcendo a palavra de Deus. Então ela está promovendo a si mesmo ao invés de Cristo. Nós observamos isso muito nas igrejas. A gente observar alguns detalhes que as pessoas estão introduzindo na igreja de forma sorrateira. Por exemplo, e como discípulo de Cristo, nós precisamos estar atentos para que a gente não venha cair nas mesmas armadilhas que o inimigo coloca diante das pessoas. A gente observa, por exemplo, a gente vê pessoas apresentando o sal grosso de Israel que tem poder, ao lenço umedecido com suor que tem poder para curar. As dívidas vão ser apagadas lá no computador. A rosa abençoada, o copo d'água em cima do balcão onde está sendo ministrada a palavra, para você tomar aquela água depois, porque aquela água tem um poder diferente. Mas não existe poder naquela água, não existe poder naquela rosa, não existe poder no sal. O poder está concentrado em Cristo Jesus. O poder da palavra. Então você tem o poder de levar a palavra da verdade para as pessoas que ainda não conhecem. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que a gente não venha a cair. Tá certo? No versículo 6, pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações como iluminação do conhecimento da glória de Deus e da face de Cristo. Então, a palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, a partir desse momento, nós vamos resplandecer a luz de Cristo. Certo? No versículo 7, mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então todo poder, ele provém, ele sai de Deus e não do ser humano. Apenas nós precisamos levar como propósito a palavra de Deus. Precisamos estar firme, consciente, determinado aquilo que eu tenho que fazer. O propósito é quando você olha lá na frente. E um exemplo muito grande para a gente só contextualizar. Um marabales que fica no circo, ele coloca uma corda, né? E ele vai andar ali em cima dessa corda. Ele abre os braços e começa a andar. Mas se ele olhar para os lados, ele vai cair. Se ele olhar para os pés, ele vai cair. Então ele tem que olhar lá na frente. Então, como você tem um propósito, o teu propósito é levar a palavra do Senhor. Olhe para frente. Não baixe a cabeça. Não olhe para os lados. Você tem um propósito. Tá certo? Você tem uma missão. E a tua missão é fazer discípulos de todas as nações, em todos os lugares. Eu só queria falar algumas verdades. Tudo começa em Deus. Você não é um acidente. Você foi criado para servir a Deus.
Você foi planejado para agradar a Deus e você foi criado para tornar-se semelhante a Cristo. E quando essas são verdades que a gente precisa praticar, que a gente, como cristão, como uma identidade diferenciada, como um cidadão do céu, nós precisamos praticar. Então, pregue a palavra de Deus, não desanime. Não importa se você está cansado, mas você não está destruído, você não está abatido, você não está amarrado, mas você tem um propósito, você está olhando lá na frente. O Evangelho de Cristo não é facilidade. O Evangelho de Cristo, ele vai ter dificuldade, vai ter perseguição, porque o mundo é inimigo da palavra de Deus. Permaneça firme, porque você tem um propósito. E Deus tem uma missão para você. Faça discípulos em todas as nações. Eu queria encerrar com um versículo. 2 Coríntios, capítulo 16, versículo 18. Deixa eu ler aqui para vocês. 2 Coríntios 16. Desculpa, 1 Coríntios, tá? Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como este. Irmãos, valorizem os homens de Deus. Valorizem todos os irmãos. Valorizem uns aos outros. Considere um aos outros. Cuide um dos outros. Essa responsabilidade de levar a palavra do Senhor não é apenas do pastor. É de todos nós. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe cada um. Vou finalizar com a oração. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa e que essa palavra, meu Deus, possa produzir frutos para que nós possamos praticar em tempo e fora de tempo a tua ordenança, o propósito que o Senhor nos criou e a missão que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Que palavra abençoada, não é? A nossa vida é Cristo e o nosso propósito também é Ele. Que nós possamos viver essa vida de propósito. Amém, irmãos. Que possamos pregar o Evangelho, assim como foi falado. Que possamos seguir o nosso propósito, entender o que somos em Deus. Que essa palavra tenha abençoado a sua vida, que você possa nos acompanhar e que Deus alcance seu coração, em nome de Jesus. Quarta-feira nós temos experiência online também, e no próximo domingo e assim sucessivamente. Esteja sempre conosco. Amém?